Olá, meninos e meninas do Mira Marroquim, tudo bem com vocês? Tropa de Elite? Hoje é terça-feira, vamos dar continuidade nas nossas aulas de interpretação de texto para a revisão do Enem 2020. Lembrando que hoje é aquele dia de coincidência, né? Hoje é dia 19, vamos trabalhar a nossa aula 9 na página 9 do módulo 1. Vamos lá? Bom, gente, na aula anterior nós propomos duas questões, que foi a questão 14 e a questão 15. A questão 14 ela é do Enem 2012 e ela traz aqui, ó, um quadrinho, né? Na verdade, uma tirinha subdividida em 4 quadrinhos. Vamos analisar um a um, mas de cara a gente já vê que é a história da Branca de Neve, né? Você tem aí uma princesa com a coroa, você tem uma bruxa oferecendo uma maçã, então a gente consegue fazer essa alusão, né? À história da Branca de Neve. Vamos analisar o primeiro quadrinho? O primeiro, você tem a figura aí da bruxa oferecendo a maçã e a princesa dizendo não, obrigada. No segundo quadrinho, é a cobra quem oferece a maçã e a princesa responde não, obrigada. No terceiro quadrinho, a gente tem um vendedor oferecendo a maçã e antes mesmo que ela responda, ele diz, com mais R$ 10 você ganha um celular. O que é que a gente vê no quarto quadrinho? A imagem da princesa caída ao chão, com a maçã mordida, né? E ele, juntamente com a bruxa e ali, junto com a cobra, né? Ele se vangloriando, ajeitando a gravata, dizendo, questão de técnica. Então, o que é que a gente consegue concluir, gente? Que, nesse momento, o produto continuou sendo o mesmo a ser oferecido, mas o que houve de diferente foi ele agregar uma outra coisa ao produto, que foi o celular por R$ 10, né? Então, mesmo que o consumidor não tivesse interesse de comprar naquele momento um celular, quem é que não quer, por um valor simbólico de R$ 10, um novo aparelho eletrônico, né? Então, o que é que pede a questão? Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho, que é o vendedor, a persuadir sua interlocutora? Teria sido a prova concreta, a estratégia foi uma prova concreta ao expor o produto? Não, o produto é o mesmo, né? A estratégia teria sido consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica? Não, né, gente? Ao contrário, ele se mostra diferenciado, só ele usou técnica. A letra C, a estratégia foi o raciocínio lógico ao relacionar a fruta ao celular? Não, não foi isso, né? Até porque eles não têm uma correlação entre si. A letra D mostra que a estratégia argumentativa foi a comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. Não, né, gente? O produto é o mesmo. Ele ofereceu a mesma maçã, ele só somou, né? E a letra E, aí sim, a estratégia foi a indução. Ele induziu, né, a princesa a comprar ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor, né? Então, a alternativa correta aí é a letra E. Bom, a outra questão proposta foi a questão 15, que também é do Enem 2012. Ela traz um pequeno texto, olha, e no enunciado ela vai tratar de funções de linguagem. É um assunto, gente, visto lá no primeiro ano, e eu não sei se vocês lembram, né? Então, eu trouxe aí esse retângulo amarelo para a gente revisar dois conceitos de duas palavras diferentes. O primeiro termo é emissor, também chamado de locutor. O segundo termo é receptor, também chamado de interlocutor. Vamos ver o que significa cada um? O emissor ou locutor é a pessoa que emite a mensagem, é quem fala. O receptor, o interlocutor, é a pessoa a quem a mensagem é dirigida, ou seja, é quem recebe a mensagem. Então, na prática, fica assim. Elis falando agora com vocês. Elis, locutor, porque está falando. Vocês, interlocutor, porque estão recebendo. Elis, locutor, também chamado de enunciador. Vocês, interlocutores, que estão recebendo a mensagem. Ok? Beleza? Vamos para o texto? O texto tem o título Desabafo. Desculpem-me,
mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções de linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre outras. Então, ele está dizendo que os textos, né, apresentam funções de linguagem, mas sempre tem uma que se destaca. No fragmento dessa crônica, a função da linguagem predominante, a que se destaca, é a emotiva, também chamada de expressiva. Gente, o nome já diz, né? O que predominou aí nesse texto foi a emoção. Não era apenas o que estava sendo dito, o que estava sendo falado, e sim como estava sendo falado. Né? Ele diz que está nervoso, que está zangado, que recado chato, não vou fazer uma crônicazinha hoje, não dá. Então, a função predominante aí é a da emoção, é a da expressão. Não é apenas o que está sendo dito, mas a atitude com que ela está sendo dita, ok? Onde é que eu encontro isso? Na letra B, olha. A atitude do enunciador, quem fala, se sobrepõe àquilo que está sendo dito, ok? Alternativa certa, letra B. Bom, queridos, deixo agora para vocês as questões 16 e 17, que são do Enem 2019, portanto aí, ó, fresquinha, recém-saída do forno, né? E a questão 16 é uma questão interessante, fala de inteligência artificial, né? É um computador que está escrevendo contos, que é característica do ser humano, né? Vamos ver o que diz. Eu só grifei aí umas coisinhas mais importantes e vocês fazem a leitura na íntegra, tá? O computador, dando prioridade à busca pela própria felicidade, parou de trabalhar para os humanos. Essa foi a frase final, tá? É assim que termina o conto O Dia, em que o computador escreveu um conto escrito por uma inteligência artificial com a ajuda de cientistas humanos. Aí, lá no segundo parágrafo, eu grifei: os juízes não sabem quais textos são escritos por humanos e quais são feitos por computadores, o que mostra que o conto estava muito bem escrito. O último parágrafo, ele diz: a ideia dos cientistas é continuar desenvolvendo a criatividade da inteligência artificial para que ela se pareça cada vez mais com a humana. Só que simular esse tipo de resposta é difícil, porque o computador precisa ter primeiro um banco de dados vasto, vinculado a uma programação específica para cada tipo de projeto. Para a escrita seria um, para a pintura outro, para a música, para o desenho e por aí vai. Ok? O que é que pede a questão? O êxito e as limitações da tecnologia utilizada para compor o conto evidenciam a indistinção. O que é indistinção? Distinção é diferença. Indistinção é a não diferença entre personagens produzidos por máquinas e por seres humanos. Gente, essa indistinção entre personagens evidencia o quê? Vocês marcam a alternativa e a gente corrige na próxima aula. E para finalizar, deixo vocês com a questão 17, com um texto que é muito fidedigno da realidade que a gente vê hoje nas redes sociais, que são os pais postando algo ridículo que a criança faz ou alguma gracinha, né? E que lá no futuro pode gerar um certo constrangimento, tá? Deixo vocês, então, com a resolução da questão 17 e a gente comenta na próxima aula. Beijo, amores!